Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o evangelista Edeilson Santos e eu já trabalho com famílias há aproximadamente 8 anos. Nesses últimos dias, eu tenho pensado muito na questão do culto doméstico e jamais imaginava o quanto as pessoas têm dúvidas em relação a esse evento que deveria acontecer dentro dos lares, no meio das famílias. E uma das grandes dúvidas que surgem quando eu falo sobre o culto doméstico é sobre o horário do culto. Em que horas, em que momento eu posso fazer o culto doméstico? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas ainda estão muito impregnadas em si a questão do culto tradicional, daquele culto rotineiro que geralmente acontece em nossas igrejas. As pessoas pensam que o culto doméstico, o culto no lar, deve acontecer nos mesmos moldes como acontece dentro da igreja. Eu tenho que cantar 3 hinos da harpa, eu tenho que fazer uma leitura devocional, eu tenho que fazer uma explanação extensa, eu tenho que dar muitas oportunidades para então tirar um momento de oração a Deus. E o culto no lar não acontece dessa mesma maneira. Primeiro porque nós temos uma vida muito corrida. As pessoas hoje estão cercadas de muitas interatividades e o fato de nós estarmos envoltos em muitas interatividades, em muitos serviços, em muitas coisas para fazer, não nos permite que nós tenhamos um culto dentro desses moldes. Você já pensou se todos os dias você ter para fazer o culto doméstico, ter que reunir a sua família em um determinado horário, e tem que ser sempre aquele mesmo horário, tem que cantar os 3 hinos da harpa, tem que ler um texto bíblico, tem que distribuir oportunidades e também tem que fazer uma explanação extensa da palavra de Deus? Eu tenho certeza que se você tem filhos dentro da sua casa, filhos menores, filhos adolescentes, eles não vão se habituar a esse modelo de culto. É por isso que, estando com isso impregnado, muitas pessoas acabam não fazendo o culto doméstico. E o culto doméstico, ele primeiro, não precisa ter um horário específico. Os nossos antepassados, as pessoas mais tradicionais, tiveram como base o culto doméstico antes do café da manhã. Só que em tempos mais antigos, isso era extremamente fácil. Toda a família se reunia antes do café da manhã e assim realizava um culto doméstico. Nesses tempos modernos, é difícil reunir. Um sai às 4 da manhã, outro sai às 6. Os filhos têm que ir às 7 horas para a escola. E nessa corrida, nessa rotina, fica quase que impossível realizar o culto nesse horário. Se você consegue reunir ao meio-dia, bom para você. Se consegue reunir no finalzinho da tarde, ótimo. Se só dá para fazer antes de dormir, tudo bem. O culto doméstico não precisa ter um horário específico para a realização. O que precisa acontecer é que todos os envolvidos, toda a família esteja reunida, exceto, é claro, em casos de pessoas que não são evangélicas e se recusam a participar. Se eles se recusam, eles não são obrigados. Você não pode obrigar ninguém a participar do culto doméstico. Entretanto, não há um horário específico, bem como nós não podemos limitar o culto doméstico a uma liturgia de um culto normal da igreja. Por exemplo, se você tem filhos pequenos como eu, você vai ter que reduzir todo o processo. Eu não preciso necessariamente cantar 3 hinos da harpa. Eu posso cantar um corinho que os meus filhos conheçam, um louvor que eles conheçam. Eu não preciso necessariamente ler todo um capítulo da Bíblia. Eu posso trilhar aqui 2, 3, 4 versículos bíblicos e fazer uma pequena explanação. Nossos filhos, quem tem filhos menores de 10 anos, como eu, sabe que os nossos filhos não vão dar muita atenção se eu estender uma explanação por muito tempo. Por isso é importante que você faça pequenas retiradas do texto de partes que se tornam interessantes
para os seus filhos, trazendo, por exemplo, para exemplos do dia a dia, do seu cotidiano, para que eles possam interagir. A oração, é claro que você não vai se ajoelhar com seus filhos menores de 10 anos e orarem por mais de 15 minutos de joelhos, 30 minutos. Não, os nossos filhos não estão preparados para isso. Por isso nós precisamos começar aos poucos. A oração, o culto doméstico precisa ser algo agradável. Se tornar algo obrigatório, algo exaustivo, a tendência é que os seus filhos, bem como todos aqueles que participam do culto, achem isso extremamente difícil de se fazer. Nós precisamos entender que a adoração é algo espontâneo. O culto também precisa despertar no coração das pessoas envolvidas essa espontaneidade. A nossa família, os nossos filhos precisam sentir prazer em cultuar a Deus dentro de casa. E para isso acontecer, eu preciso fazer o quê? Envolvê-los, tornar o culto algo atrativo, despertar neles esse desejo de buscar a Deus, de exaltar a Deus dentro da nossa casa. Por isso, não traga os mesmos moldes do culto tradicional dentro da igreja para dentro do seu lar. Você precisa ter inteligência para trazer um culto que realmente agrade a Deus, onde cada parte envolvida esteja ali espontaneamente, com o desejo de adorar a Deus, de participar do processo de adoração. Essa mensagem serviu para você? Então compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares. Deus tem o melhor para a sua casa. E eu tenho certeza que o culto doméstico vai ser o ambiente propício para a operação de Deus. Forte abraço. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa.